E se o seu ídolo, o seu super-herói, não for esse exemplo de virtude que você imagina? Esse é o tipo de reflexão que você vai ter ao ler The Boys. Fala, meu povo, aqui é o Vinícius trazendo para vocês mais um vídeo, e com a chegada da segunda temporada de The Boys, resolvemos trazer aqui um vídeo falando sobre The Boys. Afinal, você conhece essa franquia? Conhecia ela dos quadrinhos ou você conheceu ela só na série de TV? Fica aqui comigo que você pode se surpreender com algumas coisas. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar um like aí pra dar aquela moral pra gente, valeu? Bora lá! The Boys é uma série de quadrinhos escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson. A série surgiu em outubro de 2006 e teve um total de 72 edições, sendo encerrada em novembro de 2012. Ela foi publicada inicialmente pela DC Comics através do selo Wildstorm, mas a partir da sua 7ª edição passou a ser publicada pela Dynamite Entertainment. The Boys nos leva para um mundo onde super seres existem. E obviamente, se existem super seres, existem super-heróis. Mas aqui as coisas não são bem como nós estamos acostumados com outras histórias. Os super-heróis nesse mundo são vistos como símbolos de humildade e justiça pelo público comum, mas na verdade, fora das câmeras, eles se entregaram ao ego, à vaidade, à ganância e até à corrupção. Muitos super-heróis nessa história aparecem demonstrando o caráter praticamente o contrário da sua imagem. E alguns se aproveitam do seu status para abusar de mulheres, judiar de super-heróis mais fracos, e alguns simplesmente não estão nem aí e são desleixados quanto aos danos colaterais que suas lutas contra o crime geram. Assim como em outros quadrinhos, grupos de super-heróis também são formados aqui, e eles se reúnem para discutir ganhos monetários por suas ações, publicidade e por aí vai. Existem os grupos de heróis mais velhos e os grupos de heróis mais jovens, e como toda a galera mais jovem com mais poder do que devia, eles são baderneiros e alguns grupos chegam a organizar orgias para comemorar mais um dia de trabalho. O mundo chegou ao ponto de que isso estava ficando cada vez mais evidente, e é aí que nós conhecemos Billy Açougueiro, um homem violento e super forte que odeia super-heróis. Esse cara se junta com pessoas com a mesma visão que ele e cria uma facção clandestina associada à CIA, dedicada a supervisionar os super-heróis e expor quem eles realmente são. Esse grupo ficaria conhecido apenas como The Boys, ou Os Rapazes. Quando a história começa, o grupo já existia, mas foi debandado. Porém, Billy decide ressuscitar a equipe, trazendo antigas e novas caras. Billy Butcher, ou Billy Açougueiro, seria o líder da equipe. Ele também é acompanhado pelo seu fiel cachorro chamado de Terror. Ele odeia super-heróis, e a princípio não sabemos o porquê. Só que mais pra frente na história, nos é revelado que ele teve uma esposa que foi estuprada por um super-herói, e desse estupro gerou um super feto que matou a esposa de Butcher enquanto ainda estava na barriga dela. Temos também Hug Campbell, também conhecido como o Mijão. É um cara normal, escocês, cuja vida foi arruinada quando a sua namorada foi brutalmente morta por um super-herói conhecido como Trem A, sendo apenas um efeito colateral do seu combate ao crime. Butch recruta o Hug e lhe injeta um soro chamado de Composto V, que lhe deu superpoderes como força e durabilidade sobre-humanas. Na verdade, o Composto V seria a fonte dos poderes de todos os membros dos rapazes. Filhinho da Mamãe é um afro-americano conhecido por sua extrema bondade. Não o subestime pelo seu apelido. Salvou a sua filha de uma mãe viciada em drogas. Ao contrário dos outros membros, o filhinho da mamãe já possui composto V em seu sistema, sendo ele a fonte dos soros e essa é a razão do seu codinome. O francês, como mesmo indica o nome, é um francês e um homem extremamente louco. Seu estilo de luta é feroz e brutal, e por conta disso ele é considerado o músculo da equipe. E ele também tem um olfato bem aguçado. A mulher, ou a fêmea, dependendo da tradução, como o nome mesmo indica, é a única mulher da equipe, mas também é a mais letal de todos. Ela tem a tendência de dilacerar os seus oponentes, isso fora a força que ela consegue com o composto V. É bem complicado de controlar essa mulher aí. Esses seriam os membros atuais, mas também temos o Mallory, o único membro da antiga formação que não voltou, sendo o motivo de sua saída a morte de sua neta pelas mãos de um super-herói. Ele, porém, continua ajudando o grupo de outras maneiras. Como dito, os rapazes existem com o objetivo de basicamente ficar de olho nos supers e fazer alguma coisa se eles saírem da linha. E é claro que isso não deixaria eles fora do radar de alguns super-heróis. Eles se tornariam inimigos de alguns desses grupos, como por exemplo o grupo adolescente chamado de Octolescentes e principalmente o grupo conhecido apenas como os Sete.
que seria o maior grupo de super-heróis desse universo, o que significa também que são os mais corruptos de todos. E sim, os Sete é uma paródia da Liga da Justiça. Inclusive, dentre os membros dos Sete está o Trem-A, o mesmo herói responsável pela morte da namorada do Hugs. A história nos mostra os dois lados da história. Nós vemos os rapazes continuando as suas atividades anti-super-heróis e também o dia a dia dos Sete, que nos mostra o quão corrupta a sociedade super-heróica se tornou. Nós vemos o lado da história dos Sete sob o ponto de vista de Annie January, uma super-heroína de codinome Centelha. Ela era uma heroína que acreditava no altruísmo e na justiça, vinda inclusive de um grupo de heróis religiosos. Ela admirava os Sete, mas quando conseguiu seu lugar na equipe, teve um choque de realidade tremendo quando conheceu seus ídolos, sendo maltratada por eles e sofrendo até mesmo abuso sexual. Essas experiências fariam Annie sofrer bastante ao longo da história, mas também amadurecer e crescer bastante como personagem. Sendo dois personagens que sofreram grandes traumas em ambos os lados, Annie e Hugs acabariam se conhecendo, se identificando um com o outro e eventualmente começando um relacionamento amoroso. E assim, ao longo de 72 edições, nós acompanhamos essa história contando o lado corrupto dos super-heróis através dos Sete e o lado que tenta combater essa corrupção através dos rapazes, mostrando que o mundo onde super seres e principalmente super-heróis existem pode não ser tão bom assim. The Boys é uma história bem fora do convencional, sendo por diversas vezes desconfortável, mostrando o lado mais sombrio dos super-heróis ou até mesmo mais realista. Muita coisa é criticada através dessa HQ, por exemplo, a sexualização das heroínas femininas, algo muito discutido na vida real por anos dentro da comunidade de fãs de quadrinhos. E é claro, o clássico caso da expectativa versus realidade. Essa HQ retrata bastante qual é a sua expectativa com relação ao seu ídolo versus a realidade de fato. Muitas vezes, aquele ídolo que você idolatra pode não ser a pessoa que você espera que ela seja. Às vezes ela pode ser uma pessoa extremamente escrota, como ela também pode ser uma pessoa muito legal. The Boys nos mostra que nem sempre nós temos que esperar aquilo que nós idealizamos quando conhecemos os nossos ídolos. Fora essas questões, a HQ nos mostra muita coisa pesada e que não é convencional para menores de 18 anos, como por exemplo orgias, nudez, violência gráfica, uso de drogas e por aí vai. A parada ficou tão tensa que a DC Comics decidiu cancelar a publicação de The Boys em sua 6ª edição, mas os direitos continuaram com seus criadores, que foram capazes de retomar a história na Dynamite Entertainment, continuando de onde parou, na 7ª edição, seguindo até a sua conclusão. Além da HQ convencional, The Boys ganhou 3 spin-offs em formato de minisséries. O primeiro foi Herogasm, que conta uma história onde os supers falam que vão para uma batalha espacial para defender a Terra de invasores alienígenas, quando na verdade eles vão para um resort fazer altas orgias. A outra HQ, chamada de Rapazinho das Montanhas, mostra o Hug tirando umas férias e tendo dúvidas quanto ao seu relacionamento com a Annie depois de ver um vídeo dela fazendo sexo oral com 3 membros dos 7. E por último, nós temos a HQ Açougueiro, Padeiro, Castiçal, que basicamente conta as origens do Billy Açougueiro. Fora das HQs, obviamente nós não podemos esquecer da super bem sucedida série de TV live action exclusivo do serviço de streaming Amazon Prime Video, que está começando agora a sua 2ª temporada. Um mundo que parodia e ao mesmo tempo critica os universos fantasiosos dos super-heróis. The Boys nos traz um outro olhar para o gênero, um olhar desconfortável, mas também necessário, pois o que acontece na ficção nessas páginas de quadrinhos pode refletir no mundo real de muitas maneiras. O que você faria se tivesse superpoderes? Seria o exemplo de nobreza e justiça como nos quadrinhos convencionais? Ou seria só fachada como são os supostos heróis que vemos em The Boys? Fica a reflexão aí. O que achou do vídeo? Gostou? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aí pra ajudar, beleza? Quer mais vídeos sobre The Boys aqui no canal? Não esquece de comentar. Valeu galera, até a próxima e fica na paz.